Paz Senhor a todos. Hoje a gente vai dar continuidade, ao trabalho sobre a leitura da primeira carta de João. E eu vou estar lendo o capítulo 3, do verso 1 ao 10. Exatamente aqui faz uma separação de filhos. E isso faz com que nós possamos refletir: filhos de Deus ou filhos do diabo? Vamos ler junto? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que ama a seu irmão. Uma mensagem linda. E aqui o que assim, uma das coisas que me fez refletir bastante, principalmente por todo esse momento que nós estamos vivendo, momento triste. Eu acredito que todo mundo deve estar passando por isso, né? A gente não dá tempo de curar uma ferida, quando vê já chega outra coisa, outra tristeza. A igreja tem sofrido, né? Na pele, percas de irmãos queridos, mas que nós possamos fazer com que esses momentos nos sirvam de reflexão, de que a morte ela é real, que pode estar perto, e como e com quem nós estamos parecendo, de quem nós somos filhos. Aqui pode ver que desde o primeiro até o 10º fala muito sobre quem é filho de Deus, quem é filho do diabo. E nós podemos falar aqui no verso 3, olha que bonito. Eu gostei muito disso. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Então, se nós temos a esperança do porvir, né, que o Senhor vai voltar, que nós temos uma esperança eterna, se nós temos essa esperança, nós vamos acreditar na vinda desse Cristo, nós acreditamos nisso, a gente se purifica, olha lá, ó. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. A Rô sempre fala sobre quanto mais perto do espelho nós estamos, por exemplo, quando a gente está longe, tudo tá bonito. Quando a gente vai chegando perto do espelho, a gente começa a ver umas imperfeições, algumas coisinhas que a gente tem. E assim também perto de Deus. Quanto mais perto de Deus a gente está, a gente começa a olhar e falar assim, ó, porque às vezes eu falo assim, eu tenho uma vida ótima, eu vou na igreja, eu não faço maldade para ninguém, eu ajudo o próximo, então eu não preciso melhorar em nada. E nós precisamos estar, como no verso 3 falou, nos purificando a cada dia, até
que o Senhor, né, até que Ele venha. Então a gente precisa estar nos purificando. Então a gente sempre precisa estar olhando para a palavra, olhando para esse espelho, né, para Jesus, e a gente vai começar a olhar para Ele e falar assim: eu preciso melhorar a cada dia. O que a Angélica precisa melhorar a cada dia? Aqui também no verso 6 e no verso 9, fala sobre uma luta constante que o cristão tem. Aquele que é filho de Deus, ele tem uma luta constante contra o pecado. Ah, mas então quer dizer que porque o cristão não peca? Ele é pecador, nós somos pecadores. Pecadores que lutamos contra o pecado todos os dias. Diferente de uma pessoa que tem uma vida de pecado, que tem uma vida, eu vou pecar mesmo e é normal. Por exemplo, assim, uma pessoa tem uma vida de adultério, ela tem uma vida que ela pode ficar com várias pessoas que ela trai mesmo e ela acha que aquilo tá certo. Ela acha que tá certo. Uma pessoa que vive na prática da mentira, ela mente, 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 mente. E não tem problema, uma mentirinha, não tem problema. E não é isso que a palavra diz. Nós temos que estar lutando contra isso. Então, por acaso, se porventura você pecar em alguma coisa, você tem que se voltar a Deus e falar: Senhor, me ajuda a superar. Eu preciso melhorar nisso. Eu não quero pecar mais. Então, nós precisamos estar lutando todos os dias contra esse pecado, tá? Tem até um pastor, que eu já até falei no núcleo, que eu gosto muito, e uma pregação dele estava falando, ele falou assim: existe um pecado que ele leva para a vida e um pecado que ele leva para a morte. E aquele dia eu não gostei, porque eu falei: pecado que leva para a vida? Nunca vou falar isso. Eu sempre vi falar que pecado leva para a morte. Mas aí ele explicou. Ele falou assim: o pecado que ele leva para a vida é um pecado daquela pessoa que ela luta contra o pecado, que é o Filho de Deus. Então, por exemplo, você pecou em algo, sabe? Cada um de nós temos as nossas fraquezas. Tem alguém que tem um temperamento agressivo, que às vezes errou naquilo, tem alguém que mente, então alguma coisa que você errou ali. Cada um sabe onde tem a sua fraqueza. Por acaso você errou naquilo, você vai se voltar a Deus, porque você é filho de Deus. Você não quer magoar Deus, você não quer se afastar da presença de Deus, porque nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em templo limpo. Então, quando a gente erra em alguma coisa, a gente já se volta para Deus e fala: Senhor, me ajuda, eu não quero ter essa atitude, porque o pecado traz a morte, eu não quero isso. Então, esse pecado é triste, mas ele levou você para a vida, porque você vai lutar com Deus, falar com Deus e você vai querer corrigir aquilo. E qual que é o pecado que leva para a morte que ele explicou? É o pecado que não tem arrependimento. O pecado que eu erro e eu acho que eu tô certo. E sabe o que a gente vê? Que muitas pessoas, às vezes, dentro da igreja, ele tem uma vida de pecado que é o pecado de estimação. Ele não acha mais que aquilo tá errado. Ele acha que aquilo tá certo, não precisa mais corrigir. Às vezes o pastor não sabe, o líder não sabe, o marido ou a esposa não sabe, e ele acha que não tem problema. Só que o Senhor pode vir muito breve. E como que vai estar? Será que ele realmente vai ser reconhecido como filho de Deus? Então aqui, no verso 6 e do 9, ele fala sobre isso. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Então, não vive. Não quer dizer que nunca vai pecar, mas não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. E no verso 9 fala assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E aqui no verso 7, fala sobre justiça. Nós precisamos ser justos, porque o Senhor é justo. Então, nós precisamos, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Vamos ser justos, vamos tentar parecer mais com o Senhor. Tem pessoas que ela não pensa duas vezes a ser injusto com alguém,
a fazer, é algo que, por exemplo, não se põe no lugar do outro. Por exemplo, se colocasse no lugar da outra pessoa, uma das coisas que eu acho que é legal e que eu sempre penso comigo, eu me coloco no lugar da outra pessoa. Eu acho que aquilo lá seria justo se eu tivesse no outro lugar, se fosse comigo. Ai, não, eu ia ficar chateada. Eu não acho que aquilo seria justo. Porque às vezes não é uma coisa grande. Às vezes as coisas grandes a gente é justo. Mas às vezes em alguma coisinha pequenininha, sabe? A gente fala assim, ai, dentro de casa às vezes. Mas às vezes a gente tá sendo injusto com aquela pessoa que tá lá do nosso lado. Vamos nos colocar no lugar dela, tá? Um filho parece com seu pai. Aqui no verso 8 fala assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então nós sabemos que o diabo é o pai da mentira, é o pai do pecado. E nós precisamos aqui parecer com quem? Com Deus. E aqui a gente sempre percebe, eu posso estar na igreja, eu posso ter um núcleo, eu posso ser um líder, eu posso ser um ministro de louvor, mas sabe o que vai demonstrar se eu realmente sou filho de Deus ou não? As minhas atitudes. Com quem eu tenho parecido? Na sua casa, seu marido, seus filhos, eles acham que você está parecendo com quem? Nas suas atitudes, quando dá tudo errado, quando tem um problema, com quem você tem parecido? Então, nós precisamos refletir isso. Porque às vezes eu posso ter uma vida de contínuo, ter nascido na igreja todos os dias, mas quando acontece um problema, eu não pareço com Deus. Eu não sou justo, eu sou injusto nas minhas palavras, eu falo coisas que não agradam a Deus, eu murmuro muito. Com quem eu tenho parecido? Porque um filho, por exemplo, eu tenho meu filho. O Baruque, tem pessoas que olham e falam assim, gente, ele é a cara do Josué. E parece muito com o Josué. Outras pessoas olham e falam assim, Angélica, nossa, como que ele lembra o seu olho? Nossa, Angélica, como que ele lembra o seu pai? E eu sou muito parecida com meu pai. E realmente, porque um filho, ele acaba tendo as características dos pais. Ele tem as características. E até aquele filho que não, por exemplo, assim, às vezes ele puxou pro avô, então os pais, ele não parece a cor dos olhos, ele não parece a fisionomia, mas se você conviver com ele, você vai ver muito dos pais nele. Olha nos seus filhos. Quando você olhar, você vê muito dos seus pais. Eu vejo muito dos meus pais em mim. Meus pais se separaram, eu tinha 11 anos, mas assim, eu vejo muito até do meu pai, que se separou, a gente acabou distanciando um pouquinho mais o convívio, a maneira, às vezes, de falar, uma maneira de refletir, uma maneira de achar, a gente tem muito dos nossos pais. E se nós somos filhos de Deus, nós vamos ter muito do nosso pai em nós. Por mais que nós somos falhos, a gente vai começar a parecer com ele. Uma coisa engraçada é que pode ver assim, ó, às vezes a pessoa ela tem um filho adotivo. E quando passa um tempo, você vai conversar com essa pessoa, até a fisionomia desse filho, o jeito de falar, o jeito de andar, as características, você fala, gente, o que aconteceu? É um milagre, é um mistério de Deus. Porque aquela pessoa, ela parece com aquele pai. Você olha assim, ela fala, nossa, como que ela parece mesmo? O jeito, o que será que aconteceu, né? Parece que era para ser assim mesmo. É porque a gente vai pegando a forma, a gente vai pegando a forma do nosso pai, dos nossos pais. E com Deus é a mesma coisa. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente decide ser filho de Jesus, nós precisamos aos poucos sermos moldados e nos parecermos com esse pai maravilhoso. Então, que as pessoas que estiverem ao seu redor, que os seus filhos, que a sua esposa, que o seu marido, que no seu trabalho, as pessoas possam ver Cristo na sua vida, tá? Eu refleti muito sobre isso.
E é muito importante mesmo, muito importante. Por coincidência, era algo que eu estava falando muito com o Josué semana passada. Falei muito sobre isso aqui. E na realidade caiu essa palavra. Então, assim, acredito que seja muito para mim, né? Porque sempre primeiro é pra gente e depois é para vocês e que sirva como alimento para vocês, tá bom? E pro final, não poderia deixar de falar é amar o nosso próximo. O verso 10 fala: Nisso são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Finalizando, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a ti mesmo, né? Então, assim, nós precisamos amar o nosso próximo. Amar Deus sobre todas as coisas é o nosso foco, é o que a gente deseja todos os dias. Mas nós precisamos amar o nosso próximo. Então, amar o nosso irmão, por mais que tem irmão que nós temos afinidade, que, né? Mas tem irmão que nós precisamos ter um amor em compaixão, aquilo de colocar no lugar do outro, sabe? De sentir a dor do outro. Nós precisamos ser mais sensíveis à dor do outro. Amém? Que Deus abençoe a todos, tenha uma boa noite e que o Senhor abençoe a cada um. Deus abençoe.